Tudo bem, gente? Espero que vocês estejam bem. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida a respeito da nossa aula anterior, tá? Nós vamos falar agora sobre música. Nós vamos passar para o caderno 2, tá? No caderno 1 nós falamos sobre artes visuais e no caderno 2 nós vamos falar especificamente sobre música. Eu já falei para vocês na nossa primeira aula sobre as linguagens artísticas. Apresentei quais são as linguagens artísticas, né? Que é música, artes cênicas e artes visuais. E dentro dessas três categorias, elas se subdividem. E hoje nós vamos falar especificamente da música. Na realidade, o caderno 2 todo, nós vamos falar especificamente da música. Então, nós vamos começar a se perguntar, né? A nos perguntar o que é música. O que é música para você e o que seria a definição de música? Quando a gente pensa sobre música, a gente tem que entender que a música, elas são ondas sonoras que se propagam no espaço e são capturadas pelo nosso ouvido e chega esse som no nosso ouvido para chegar a música como que a gente escuta, tá? A música, elas se dividem em várias categorias, assim como nas artes visuais. Então nós temos o canto, que pode ser a música popular ou a música erudita. Nós temos os tipos de instrumento, nós temos os gêneros musicais. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre os tipos de instrumentos, tá? Como que os instrumentos se subdividem e quais os tipos de instrumento. Então, o instrumento é um material utilizado para poder reproduzir algum tipo de som. Esse material pode ser um material externo ou pode ser um material interno. O que é um material interno? Pode ser o nosso corpo também, para a gente poder reproduzir som através do nosso corpo. O canto é um som. Quando a gente bate no peito, a gente está produzindo um tipo de som, tá? Então, o nosso corpo também pode ser considerado um instrumento. Os instrumentos, eles são divididos em instrumentos de percussão, em instrumentos de sopro, em instrumentos melódicos ou em instrumentos de cordas. Nós já vimos isso também na nossa primeira aula e já dei alguns exemplos. Os instrumentos de percussão pode ser a cuíca, o pandeiro, os instrumentos de sopro pode ser a flauta ou o oboé, os instrumentos melódicos pode ser o piano, nos instrumentos de cordas eu tenho violão, tamborim, tá? Nós temos também que pensar que a música ela é uma forma artística, um modo de se fazer arte que é imaterial e temporal. Por que ela é imaterial e temporal? Não falei que ela é ondas sonoras? Então, ou seja, a gente não pode pegar, tá? E por que ela é temporal? Porque ela se propaga no tempo e espaço. Tem um teórico sobre a música, um teórico que vai falar sobre um conceito que chama paisagem sonora, que é o que nós vamos falar hoje. Esse teórico, ele chama Murray Schafer. O Murray Schafer foi ele que criou essa expressão de paisagem sonora. O que ele estava falando com isso? Com isso ele estava referindo a infinidade de sons e ruídos que nos cercam no dia a dia e nesse dia a dia que nós estamos mergulhados. O que o Murray Schafer falava? Ele falava que tudo que está ao nosso espaço, tudo que está ao nosso redor é som, é melodia e é música. E que a gente tem que observar esse espaço, observar esses sons, que esses sons vão dizer de uma paisagem. Vamos lá. Exemplos de uma paisagem. Barulho de pipoca estourando, muitas pessoas falando, pessoas subindo a escada, pessoas sentando na poltrona e barulho muito alto de som. A gente vai saber que é um cinema. Ou seja, através do som a gente consegue imaginar como que é aquela paisagem. Barulho de ondas, barulho de pássaros, vento, todo mundo sabe que é praia. Então o Murray Schafer falava que a partir dos sons a gente consegue imaginar e consegue perceber a paisagem sonora, tá? Para ele, a paisagem sonora
vai revelar muito sobre a natureza, muito sobre as pessoas, os seus utensílios, a tecnologia de cada momento e de cada lugar. Ele falava que a mais vital composição do nosso tempo está sendo executada nesse palco que é o mundo, a verdadeira sinfonia cósmica. Agora, eu tenho um exercício para vocês entenderem um pouquinho o Murray Schafer. Vamos fazer juntos? Eu gostaria que vocês pegassem um papel, uma caneta, ficasse em silêncio por 3 minutos e anotassem todos os sons que vocês conseguirem ouvir, tá? Fique em silêncio 3 minutos e anota todos os sons que vocês conseguem ouvir. Vamos lá? E aí, anotaram todos os sons? Agora eu gostaria que vocês pegassem todos esses sons e transformassem esses sons em imagens. Criem uma paisagem a partir só dos sons que vocês ouviram. Ah, ouvi som de passarinho, então na minha paisagem tem um passarinho. Ouvi som de janela abrindo, então na minha paisagem tem uma janela. Se não ouvir o som de casa, não pode ter casa, só som de janela. Janela abrindo, só uma janela. Tá? E vamos ver qual paisagem que a gente vai conseguir construir. Coloquem isso no portfólio e eu vou olhar no nosso próximo encontro, quando a gente se encontrar. Tá? Vamos continuar falando sobre o Schafer. Tá? O Murray Schafer, ele vai defender que a gente deve prestar atenção máxima a cada elemento do ambiente que a gente está. Que essas características do ambiente que a gente está e essas modificações ao longo da história, os significados e os símbolos
vão definir muito de quem nós somos. Ele vai considerar muito necessário a gente ouvir cada um desses sons para então apropriar deles e aí compor. Então, ou seja, ele está falando que a gente vai criar música a partir desses sons que já existem, tá? Eu gostaria de passar mais um exercício para vocês. Esse exercício agora é o seguinte, eu vou colocar aqui agora vários sons e eu gostaria que vocês fossem anotando todos os sons que vocês estão ouvindo. E vocês vão falar para mim, e depois que eu anotar todos os sons, vocês vão tentar descobrir que paisagem sonora é essa. Vamos lá?
E aí, conseguiram anotar todos os sons? São muitos os sons, né? Então, que paisagem sonora é essa? Alguém conseguiu descobrir? Alguém percebeu que essa paisagem sonora é a paisagem de uma cidade? Que a gente começa lá na zona rural e depois isso vai crescendo, 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 a cidade vai crescendo, crescendo, crescendo e se transformando numa grande metrópole e uma festa com várias pessoas e depois esse som vai se acabando. Então, sobre paisagem sonora, o que a gente precisa saber sobre música e paisagem sonora, a gente precisa saber é isso, que a paisagem não é apenas o que a gente vê, mas ela é também o que a gente ouve, cheiramos e tocamos. O Schaeffer ele estava muito ligado a essas outras sensações e ele falava que para a gente compor uma música, a gente pode ouvir tudo que está ao nosso redor. A gente pode ouvir quais os sons que interferem no nosso dia a dia, quais os sons que interferem a nossa vida, tá? Então, sobre paisagem sonora é isso. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre música popular brasileira, como que a música popular brasileira surgiu, qual a relação da música popular brasileira no início dela com a música popular brasileira como a gente vê hoje e por quais movimentos e gêneros musicais nós somos influenciados na nossa música e no tipo de música que a gente escuta hoje, tá? Esse capítulo é um capítulo muito legal da gente poder se falar de música. Nós vamos poder experimentar isso juntos e descobrir várias músicas e várias coisas diferentes, mesmo estando em casa, tá? Fiquem bem, se cuide, beijos, tchau, fui!